os filhos aprendem com exemplo, não é com o que você fala. Meus filhos precisam me ver lendo para gostar de ler. Não adianta eu mandar ler. Meus filhos precisam me ver beijando minha esposa, cuidando da minha esposa, para entender que a gente se ama e não eu ficar falando eu te amo. Eles precisam ver você fazendo as coisas. Então, faz um plug aqui na relação da maturidade com paternidade. Eu sei que é uma área que você estuda bastante. Não é nem que eu estudo, é que eu vivo, né? Que você vive. Porque, assim, pra mim não existe nada emocionalmente falando mais importante do que a paternidade. A maioria das pessoas desequilibradas emocionalmente você vai pegar, as mulheres mais fragilizadas, os homens mais narcisistas, tudo isso tem a ver com paternidade. O pai, ele é a segurança emocional da criança. A mãe é o alimento, tanto de amor quanto o alimento natural. A criança sempre vai ver a mãe como a fonte de amor e a fonte de alimento, mas o pai é a segurança, é o limite, é o destino. O que eu quero ser? Meu pai que vai me falar, meu pai que vai me mostrar. Por que eu não estou com medo? Porque meu pai está comigo, segurança. Quando o pai sai de casa, porque você pode ver que a maioria das separações, quem sai de casa é o pai, 95%. Isso é uma estratégia que na minha linguagem cristã, tá, com respeito a todas as religiões, é uma estratégia demoníaca. Porque quando o pai sai de casa, 3 coisas a criança perde automaticamente. Primeiro, proteção. Física, emocional e espiritual. Segundo, provisão. Terceiro, destino. Então, tirar o pai de casa é muito estratégico espiritualmente pro lado do mal. Porque a criança, que vai ser a base da sociedade daqui a um tempo, vai crescer sem proteção física, emocional e espiritual, sem provisão, inclusive a financeira. Muitos pais saem de casa e nem pensão, nem o básico eles deixam. E o destino, precisa dessa convivência com o pai para a criança ter um destino. O que eu faço hoje, meu pai que disse que eu ia fazer. E eu não acreditava quando ele falava. E não era uma coisa que eu queria. Aí sabe como eu comecei a fazer? Quebrando, e a única opção que tinha era treinar pessoas. Meu pai sempre falou isso. Eu falei, não, pai, vou ser empresário, vou ter loja, vou ter não sei o quê, vou ter papapá. E aí, quando aconteceu, você lembrou? Depois de um tempo. Depois de um tempo. Demorou uns 2 anos, eu já vivendo isso, falei, caramba, porque meu pai sempre falou que ia acontecer. Cara, mas isso é muito poderoso, porque aquela mensagem repetida que entrou no teu inconsciente, quando foi preciso, ela veio pro teu consciente pela quantidade de repetições dela. Você tá levando pra psicologia, que eu concordo. Mas se você levar para a base bíblica, que é a minha área, teologia, o pai tem autoridade espiritual sobre o filho. Você vai ver na Bíblia várias vezes o pai antes de morrer, Jacó antes de morrer, manda chamar os filhos. Chama os 12 em volta. Ele bota a mão na cabeça de um e começa a falar, Judá, você vai ser isso, você vai ser aquilo, os reis vão proceder de ti. Todos os reis de Israel saíram de Judá. Então, o pai tinha uma autoridade de declarar sobre o filho. Então, na psicologia eu também acredito que a ciência corrobora com a fé e a fé corrobora com a ciência. Mas também tem a questão espiritual, do que o pai falar sobre o filho. É por isso que muitas vezes o pai nervoso, ou até mesmo por ser um ignorante, falou, você vai ser um burro, você vai ser um bandido. Pronto. Xingou mesmo o filho. Se ele não virar aquilo, no mínimo, um problema emocional gigantesco, um buraco na alma ele fez naquela criança. Porque a palavra do pai tem muito efeito, psicologicamente e espiritualmente. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo, eu quero repetir isso, que não vai melhorar, mas nós podemos melhorar. Uhum. E para isso a gente precisa seguir alguns passos básicos. Saber quem a gente é, nossa identidade. Quem eu sou? Me chamam... Quantos negócios você acha que me chamam, Joel? O dia inteiro, 1 por dia, no mínimo. É muita coisa. Eu tenho que dizer mais não do que sim. Por quê? Porque tem coisa que não tem a ver com a minha identidade. Não tem a ver com a minha identidade. Então, assim, eu vou fazer comercial de camarote do carnaval? Não vou. Ah, porque você é crente? Não, porque não tem nada a ver com tudo que eu vivo. No carnaval acontecem o maior índice de divórcios do ano,
a maior transmissão de HIV no ano e doenças sexualmente transmissíveis, os maiores escândalos do ano, os maiores acidentes de carro por alcoolismo do ano, por bebedeira do ano. Então, tipo assim, eu não posso promover uma coisa que eu não acredito. Não tem a ver com religião. Eu não acredito que aquilo vai fazer bem pra ninguém. Então, tem que dizer não, mas é tantos milhões, mas não é o que eu acredito. Não acredito. Carnaval, eu fiquei na piscina com meus filhos. Foi muito melhor, foi muito mais produtivo. Não fiz mal pra ninguém. Foi o bloquinho da piscina. A gente tem que pensar o seguinte, não é só fazerem mal pra gente, a gente nunca fazer mal pra ninguém. Tem que ter esse cuidado. Exatamente. Você vai estar em ambientes em que você pode estar propenso a fazer mal pra alguém? Então, assim, eu quero repetir. Às vezes, você tem um problema para resolver, seja no caráter, seja uma tentação, seja alguma coisa. Isso é resolvível, não é disso que eu estou falando. Isso você confessa e abandona, se arrepende. Mas se você já está instalado num estilo de vida que você sabe está te prejudicando, você precisa buscar ajuda. Psicológica, terapêutica, espiritual. Você precisa sair disso. Não dá para você querer vencer na vida tendo algum vício. Não dá pra você vencer na vida tendo dupla personalidade. Vive uma vida em casa, na rua você é outro cara. Não dá pra vencer na vida tendo desequilíbrio emocional, você não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com as pessoas. Não dá, gente. Então, se você tá assistindo esse podcast, provavelmente você tá procurando alta performance, crescer na vida, desenvolvimento pessoal. Então, eu já tô te dando um caminho aqui. O caminho é você descobrir sua identidade, ser fiel a isso, usar as armas certas na guerra certa, não entre em guerra que não é sua. Boa. Não adianta tacar a arma certa na guerra errada também. Boa. Não entra em guerra que não é sua, mas nas suas guerras leve a arma certa. E a arma que a gente está precisando hoje, no mundo de hoje, é a arma da maturidade. Meu irmão, que trauletada. Eu adoro quando você fala as pessoas não sabem viver. E, Brunet, eu tive um pai forte. Meu pai foi esse cara. Eu sou esse cara para os meus filhos. Eu sou. A Larissa é exatamente essa mãe para os nossos filhos. Eu planto todo dia nos meus moleques uma semente. Todo dia. É uma sementinha. Eles repetem as coisas. Então, por exemplo, filho, todo dia ele aprende uma coisa nova. Já tá plantado. Papai faz o quê? É porque o papai sai para palestrar, porque o papai ajuda as pessoas. Hoje mesmo eu falei, eu tenho uma maniazinha assim, né? Falar, reunião. Aí vem os três assim, você é rápido. Você é resistente. E você é coordenado. Eu fiz isso hoje. Deles, quer ver agora eu batendo um recorde? O recorde é correr a minha sala. Quero ver. E eu alimento tudo isso, porque eu fui alimentado desse jeito. Né? Eu fui alimentado desse jeito. Manda uma mensagem pros pais aí agora. Primeiro, número 1. Não abandone seus filhos, independentemente de como está o seu casamento. Eu não quero entrar no assunto casamento aqui, porque é muito complexo. Cada um tem seus problemas, seus traumas, mas nunca abandone seus filhos. 2, cuidado com as suas palavras. Palavras têm muito poder, têm muito peso emocional e espiritual. Tiago, eu já errei muito nisso. Pede perdão. Eu me considero um bom pai, mas às vezes peço perdão para meus filhos. Esses dias eu gritei um pouquinho além da média com o José, meu segundo. Deixei passar 5 minutos e falei assim, olha, papai errou, não podia ter falado tão alto como eu falei com você não, filho. Papai... Aí a gente parece que tá mostrando fraqueza, não, a gente tá mostrando pro nosso filho que a gente se importa com os sentimentos dele, que eu vi que ele ficou atingido. Exato. Né? E aí fala assim, mas antigamente minha mãe me espancava e eu não fiquei traumatizado. Antigamente, hoje em dia eles têm acesso à internet, é muita informação. Hoje não se cria os filhos como antigamente. Não adianta você tirar como exemplo a forma que meus pais criaram. Meu pai me segurava pela perna e me dava vara de goiabeira. Eu não tenho nenhum trauma disso. Mas se eu fizer a mesma coisa com meu filho hoje, no mundo de hoje, ele cresce traumatizado. Exato. Porque o mundo está diferente. Exato. As informações chegam diferentes. Não dá para fazer as mesmas coisas do passado. Então, cuidado com as suas palavras. Se precisar pedir perdão por algo que você já fez, pede. E terceiro, os filhos aprendem com exemplo. Não é com o que você fala. Meus filhos precisam me ver lendo para gostar de ler. Não adianta eu mandar ler. Meus filhos precisam me ver beijando minha esposa, cuidando da minha esposa, para entender que a gente se ama e não eu ficar falando eu te amo. Eles precisam ver você fazendo as coisas. E às vezes você tem que ser intencional. Por exemplo, uma vez a Júlia, minha mais velha, vai fazer 15 anos, né? Falei assim, Júlia, qual livro você está lendo?
Ah, não tô lendo livro nenhum essa semana, pai. Você tem que ler, Júlia. E não sei o quê. Eu comecei a chamar a atenção dela. Falei, pai, por que você manda eu ler se você nunca tá lendo? A pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha que eu leio, Joel? Você acha que eu, Thiago Brunet, leio? Eu tenho certeza que você lê. Eu leio pra caramba. Por que minha filha falou isso pra mim, cara? Porque ela não viu. Ela não viu. Eu falei, eu preciso ser intencional. Por quê? Eu leio na minha biblioteca de casa. Em que horário? Quando ela tá na escola. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Pego os 4, 5 livros do mês, levo pro meu quarto, porque à noite eles, todos os 4 passam lá no quarto, e quando eles entram, o livro tá aberto. Oi, filha. Tudo bem? Pá. Pra ela me ver lendo. Eu tive que mudar meus horários, tive que mudar o lugar que eu lia, só para poder dar exemplo para meus filhos. Porque senão ela ia achar que eu não lia só porque quando eu leio ela não vê. Cara, muito bom. Entendeu? Então, mesma coisa quando eu tô com a Janine. Eu não sou um cara muito carinhoso, né? Não sou aquele cara carinhoso e tal. Você é o cara das palavras, né? Eu sou mais de falar do que, né? Do que ficar encostando toda hora e tal. Mas quando a gente tá na cozinha, ontem à noite, tava os 4 jantando na cozinha, a Janine preparando um negócio assim pra mim, eu fui pra trás dela, me mexi no cabelo dela, dei um beijo nela, coisa que eu não faço normalmente do nada. Por que eu fiz isso? Porque as crianças estavam ali. Aí os 4 ficam olhando. As pequenininhas ficam, beijou na boca, beijou na boca. Mas, ou seja, intencionalmente eu faço algumas coisas para que as crianças aprendam isso. Aí minha filha vai fazer 15 anos, nesse mundo de hoje, ela fala assim, pai, eu quero casar cedo e quero ter filhos. Qual é a menina de 14, né? Vai fazer 15. Mas por que ela tá falando isso? Porque ela tá vendo em casa, cara. Porque é legal ser casada. Ela tá vendo que é legal, ela tá vendo como eu trato minha família. Sim. Entendeu? Você vê que quem cresceu numa família perturbada, tá falando, casar, tá maluco? Eu vou casar? Então, tem solução pra todo mundo, porque eu tô te falando, não existe família perfeita, nem a minha é, tá? Não tem a impressão de que minha família é perfeita só porque eu tô te dando fato bom, não. Muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações, criação da criança não é fácil, levar o casamento não é fácil, não existe família perfeita, existe a sua. Com todos os traumas, com todos os problemas, e é da sua que você tem que cuidar. Deixar dos outros e cuidar da sua. Animal, cara. Muito bom.